Senhor, vem morar aqui, vem morar em nossas vidas. Para a glória do Teu nome, Senhor, faça morada em nós essa noite. Amém? Glória a Deus. Boa noite, queridos. Paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, amém? Glória a Deus. Pegue aí a tua Bíblia, já abra comigo em Tessalonicenses, primeira epístola. Aos Tessalonicenses, no capítulo 5, é onde nós vamos ler, é onde nós vamos começar a entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite, amém? Glória a Deus. Já ativou o modo fé, né? Já ativou o modo céu, para ativar sua fé nessa noite, amém? Já colocou o celular aí no modo avião? Eu sempre ensino isso para vocês, né? Quando você chega na igreja, quando você começa a adorar a Deus, já pega o teu celular e já coloca ele no modo avião. E a tua mente, o teu coração, você ativa o modo céu. Amém? Você ativa o modo céu. Tessalonicenses, pastora, onde é que está Tessalonicenses? Está antes de Timóteo. Para ficar mais fácil para você, está entre Gênesis e Apocalipse. No Segundo Testamento. Amém? Você pega lá do final da Bíblia, aí você vem de trás para frente, está antes de Hebreus. Antes de Hebreus, antes de Timóteo. Acharam aí? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Nós vamos ler o verso 23 e o verso 24. Amém? E hoje nós estamos aqui no culto fé. Glória a Deus, mas pode ser melhor, né? Nós estamos aqui hoje no culto fé. Amém, fé ativada. É momento de nós ativarmos a nossa fé, amém? Eu não sei como foi a tua semana, eu não sei como tem sido a tua semana. Talvez você tenha vindo para a igreja no domingo, foi abastecido, né? Foi cheio da presença de Deus, recebeu instrução para essa semana, recebeu direcionamento de Deus para a tua vida. Mas chegou a segunda-feira e trouxe os seus problemas. Chegou a terça-feira e trouxe outros problemas. Chegou a quarta-feira e aí aumentaram-se os desafios, né? E aí no decorrer da semana a luta vai se intensificando. Então por isso nós precisamos dar uma pausa. É como na corrida de Fórmula 1, né? Nós vemos os carros dando aquela pausa necessária, não é? Se for olhar, né, não era para parar, mas precisa, porque se não parar, ele não segue adiante, né? Ele não consegue seguir adiante na corrida. Hoje em dia, nós não temos mais o costume de assistir as corridas de Fórmula 1 como antigamente, né? Antigamente era tradicional, né? Domingo de manhã, Senna, né, Piquet, aquele pessoal todo. E o povo era fã mesmo, né? Nós éramos fãs, né? E aí o tempo foi passando, agora o futebol ficou em primeiro lugar mesmo, não tem jeito, né? Mas antigamente nós víamos muito e nós percebíamos isso, né? Muito antigamente, né, pastor? Ih, tem muitos anos. Tem gente que nem nasceu nessa época. Mas amém, glória a Deus. Ih, pastor, eu não peguei essa fase não. Isso é para quem está na casa dos 40 para cima, né? Não é não? Na casa dos 40 para cima. Mas amém, glória a Deus. É necessário uma pausa, né? Para você se alimentar, para você receber de Deus, para você ser instruído, né? Para você fazer a manutenção da sua fé. Por isso o nosso culto é o culto fé ativada. E nessa noite nós vamos pregar a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Nós vamos falar sobre os ladrões da fé. Diga comigo, ladrões da fé. O ladrão, ele vem para quê? Para roubar. Não é? Então nós vamos entender na palavra de Deus a respeito dos ladrões da fé. Esse é o tema da nossa mensagem. Nós vamos começar em primeira epístola de Tessalonicenses, capítulo 5. A partir do verso 23, diz assim a palavra do Senhor. Acompanhem comigo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu vou ler mais uma vez o verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em
tudo. E todo o vosso, diga comigo, espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 24, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Diga assim comigo, fiel é aquele que me chamou. Vire para a pessoa que está ao teu lado e diga assim para ele, meu irmão, fiel é aquele que te chamou. E ele te chamou para que você seja irrepreensível no espírito, na alma e no seu corpo. Amém? Porque Deus nos criou conforme a sua imagem e a sua semelhança. E assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus é trino, nós também somos trinos. Nós somos espírito que temos uma alma e que estamos em um corpo. E o Senhor quer de nós, o Senhor não quer só o teu espírito ou só a tua alma e o teu corpo, não. O Senhor quer o teu espírito, a tua alma e o teu corpo plenamente conservados. Amém? Glória a Deus, porque fiel é aquele que te chamou. Feche os seus olhos, estenda as mãos aqui para frente. Pai, nós viemos aqui para ouvir a tua voz nessa noite. E o Senhor, eu creio que o Senhor vai trazer um ensinamento profundo, Pai, prático para a nossa vida. Então, meu Deus, eu quero te pedir que nesse momento o Senhor venha repreender toda a distração da mente e do coração deste homem e desta mulher. Os teus filhos vieram aqui, Senhor, te adorar, vieram aqui celebrar o teu nome, vieram aqui fazer a manutenção, Senhor, da sua fé. Então, nesse momento, Pai, repreenda toda barreira, repreenda todo obstáculo, toda distração, toda preocupação, toda ansiedade na mente, no coração deste homem e desta mulher. Que nada, Senhor, venha impedir este teu filho e esta tua filha de receberem a palavra, a semente que o Senhor quer lançar sobre cada vida e sobre cada coração nessa noite. Que a tua palavra, Senhor, que é poderosa, ela vá e ela produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por essa palavra. Tome aí o teu assento. Glória a Deus por tudo, amém. O Senhor tem se manifestado no nosso meio, nas nossas vidas, e nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando lá para a igreja de Tessalonicenses: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Prestem atenção, queridos, sem santificação ninguém verá a Deus. Quantos querem ver a Deus aqui? Quantos esperam pelo dia? Nós acabamos de louvar, né? Eu já coloquei as minhas vestes brancas. O que significa vestes brancas? Santidade. Significa santificação. Então nós precisamos, o que Deus espera de nós? Em primeiro lugar, Deus espera de mim e de você santidade. Amém? Fala para o teu irmão assim, ó, seja santo. Bota suas vestes brancas aí. Amém? O Senhor espera de nós a santidade. E o apóstolo Paulo continua dizendo: e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja de Cristo na terra. Você acredita nisso? Amém? Eu não sei se nós temos mais 30 anos aí pela frente. Eu não sei. Eu não sei, o pastor já falou sobre isso também, eu não sei se vai dar tempo do Davi crescer e casar. Da gente ver os nossos filhos, né? Anthony, Miguel, Davi, Christian. Não, tem que dar, Senhor, em nome de Jesus, né? Os jovens vão falando, não, tem que dar tempo de eu casar. Quem casou não está mais preocupado, né? Mas antigamente, né? Bem antigamente, lá no meu tempo, né? De adolescente, a gente falava assim, que Jesus, eu lembro, minha amiga Débora, a gente sempre falava assim, né? Que Jesus volte depois que eu casar. Depois que eu casar, Jesus pode voltar à vontade, né? Nós brincávamos com isso, mas hoje nós estamos vendo as profecias, né? Os sinais que a Bíblia nos mostra e os acontecimentos, né? Do mundo em geral, o cenário em que nós estamos vivendo nos apontam para essa ideia, né? Essa verdade de que os dias da igreja na terra estão se encerrando. Então nunca foi tão necessário nós guardarmos a nossa fé.
Nunca foi, meu querido, eu não sei há quanto tempo você está na igreja, não sei se você se converteu há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, há 30 anos como eu não sei quando foi que você se converteu, eu não sei quanto tempo de igreja você tem. Talvez você diga assim, pastor, eu estou há tanto tempo na igreja, e há tanto tempo eu ouço falar que Jesus está voltando, né? Então deixa eu fazer aqui o que eu quero, daqui a pouco eu volto para Jesus, e Jesus não vai ter voltado ainda, presta bastante atenção. Jesus está às portas, amém? Jesus está às portas e nunca foi tão necessário nós guardarmos a nossa fé. Nunca foi tão necessário nós estarmos ali com a nossa fé ativada e estarmos ali andando em santidade na presença do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele vem falando exatamente sobre isso, que Deus, ele não quer apenas o seu espírito e a sua alma, não, Deus quer que você completamente, que você integralmente, corpo, alma e espírito, sejam apresentados a Deus, conservados de maneira irrepreensível. Ou seja, Deus quer te abençoar nas 3 instâncias da tua existência. Deus quer te abençoar aqui nessa terra. Deus quer te dar uma vida plena, uma vida abundante aqui nessa terra. Amém? É o seu corpo pleno. Deus quer que a sua alma tenha satisfação. E Deus quer que o teu espírito esteja vivo. Deus quer que você esteja vivo. Deus quer que você esteja ativo, com autoridade espiritual na sua vida. Amém? Vivo espiritualmente é você ter autoridade espiritual. O Senhor quer que nós estejamos completamente irrepreensíveis e conservados para a sua volta, porque fiel é aquele que nos chamou, e é Ele quem faz toda a obra dele na nossa vida. Não é na minha força, não é na sua força, não é no nosso entendimento, não é pela nossa inteligência, não é pelo nosso conhecimento, ou a nossa habilidade, ou a nossa experiência, não. É Deus quem faz tudo em todos. Amém, queridos? Eu não sei, como eu disse, eu não sei quanto tempo você está na igreja, eu não sei o quanto você já galgou na presença de Deus, eu não sei o quanto você já cresceu, eu não sei o quanto você já viveu na presença de Deus, mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor tem muito mais para a sua vida. Amém? Deus tem mais fogo, Deus tem mais presença, Deus tem mais poder, Deus tem mais autoridade para conferir sobre a sua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Mas presta bastante atenção, o diabo sabe disso também. Xiii. O diabo sabe muito bem disso. E sabendo disso, ele não vai sossegar enquanto ele não roubar a sua fé. Fique atento. Diga para o teu irmão assim, fique atento. Porque o inimigo, ele quer roubar a nossa fé. Amém? Deus que nos deu a vida, Ele tem um propósito específico para cada um. E Ele nos deu condições para cumprirmos esse propósito aqui na terra. Quando você nasceu, o Senhor, ele já tinha estabelecido um plano para você. Sabia disso? Quando Deus te projetou no ventre da sua mãe, Deus já tinha estabelecido um plano para a sua vida. E junto com esse plano, Ele já colocou em você as condições para que esse propósito se cumpra. Então, a chave que vai virar aí, que vai abrir a porta da bênção, da vitória, do crescimento do Senhor na sua vida já está dentro de você. Talvez você diga assim, pastora, mas eu passo por tantas lutas. Pastora, eu tenho passado por tantos problemas, por tantas dificuldades. Deixa eu te contar mais uma coisa. A chave do teu milagre está no teu problema. A chave do teu milagre está nas dificuldades que você tem passado. Agora você precisa descobrir como resgatar essa chave. Você precisa descobrir como tomar posse dessa chave para você ir lá e virar. E a porta ser aberta na tua vida. Mas aqui em Tessalonicenses, nesse texto que nós lemos, nós já temos mais ou menos uma ideia. Porque Deus, Ele quer se encontrar com você naquele grande dia. Como? Vamos voltar lá para ler mais uma vez? Plenamente conservado e irrepreensível. Deus não quer que tenha nenhuma marca no seu coração. Deus não quer que tenha nenhuma ferida na tua alma. Deus quer te curar de tudo isso aqui nessa terra. Deus quer te livrar de todas as suas mazelas aqui. Amém? Quem toma posse disso? Porque naquele grande dia, você tem que estar plenamente irrepreensível diante do Senhor. Para você cumprir o seu
propósito. Tudo que nós recebemos de Deus, presta atenção nisso. O nosso espírito, diga comigo, eu recebi o espírito, a alma e o meu corpo. Nada disso nos pertence. Tudo pertence ao Senhor. O nosso corpo, que nós damos tanto valor, que nós cuidamos tanto, não é verdade? Vamos para a academia, fazemos dieta, não é? Tomamos a medicação, tomamos suplementos, cuidamos da aparência. Esse corpo não nos pertence, pertence ao Senhor, porque foi Ele quem nos deu. O nosso espírito e a nossa alma, tudo pertence ao Senhor. E deixa eu te falar uma coisa, sua vida não é sua, seu corpo não é seu, sua alma não é sua, seu espírito não é seu. E de tudo isso você vai prestar contas diante do Senhor, do que você fez com o que Ele te entregou nessa terra. Você vai prestar contas ao Senhor do que você fez com o teu corpo, do que você fez do teu corpo, do que você fez da tua alma. A tua alma, onde é que está a minha alma, pastora? A tua alma está aqui, ó. A tua alma está aqui e aqui. A nossa alma, ela é representada pelos nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Se nós não guardarmos o nosso pensamento e o nosso sentimento em Cristo Jesus, nós teremos a nossa alma contaminada pelas coisas deste mundo. E nós não estaremos plenamente conservados e irrepreensíveis. Já estaremos ali em falta, em débito com Deus, ao qual nós prestaremos conta de tudo que nós somos. Então, existem muitas pessoas que pensam, na minha vida, né, minha cabeça é meu guia. Na minha vida mando eu conduzo a minha vida do jeito que eu quero, eu conduzo a minha vida do jeito que eu bem achar, que eu bem entender. Não, meu querido. Quando você pensa dessa forma, e você age dessa forma, e você fala dessa forma, você já está fazendo a vontade do inimigo. E que o que o inimigo quer é que você pense que você está fazendo a sua própria vontade. Porque a pessoa diz assim, não, eu não quero servir a Deus. Eu não quero, assim, sabe, colocar tudo na mão de Deus, mas eu também não quero entregar na mão do diabo. Isso é um engano. Porque ou você serve a Deus, ou você está inserido no reino de Deus, ou você está inserido no reino das trevas. Não existe uma área neutra. Vocês entendem isso? Não existe um território neutro, não. Só existe o império das trevas e o reino de Deus. São esses dois. Se você não está servindo a Deus, se você não está sujeitando a sua vida à vontade de Deus e ao plano que Ele tem para você, meu querido e minha querida, você já está fazendo a vontade do inimigo. E você está correndo um grande risco de a qualquer momento chegar aquele grande dia para você. E o que você vai apresentar diante do Senhor? Deus quer o seu corpo, sua alma e o seu espírito plenamente irrepreensíveis e conservados diante dEle. E essa mensagem nessa noite, ela vai nos ajudar a refletir a respeito disso. A refletir a respeito do que nós temos feito com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito. Muitas vezes nós cuidamos da casca, que é aquilo que nós vemos. Eu estou vendo vocês aqui. Eu não estou vendo a sua alma, eu não estou vendo o seu espírito, eu estou vendo o seu corpo, que representa o seu espírito, representa a sua alma. Muitas vezes nós cuidamos da nossa aparência, mas aquilo que as pessoas não estão vendo, nós não cuidamos. Nós negligenciamos muitas vezes com a nossa alma, nós negligenciamos muitas vezes com o nosso espírito. E com isso nós vamos deixando de cumprir o propósito para o qual a nossa vida foi inserida aqui nessa terra. E eu tenho falado isso, o pastor tem ministrado sobre isso, nós temos falado muito a respeito disso. Enquanto você não estiver no centro da vontade de Deus, enquanto tudo na sua vida não estiver no centro da vontade de Deus, você não vai ser feliz. Você não vai ser uma pessoa plena na presença do Senhor. E o Senhor te chamou para plenitude. O Senhor te chamou não para você ser uma pessoa incompleta, não para você ter alegria em algumas áreas da tua vida, não para você ter alegria apenas lá na eternidade, quando você for salvo, quando você for salva, não. Deus tem uma vida abundante para você aqui nessa terra. E o inimigo não quer que você entenda isso.
Jesus, ele falou várias vezes a respeito de uma geração que ouvia, mas não entendia. Tinha ouvidos, mas que não ouvia. Tinha olhos, mas que não enxergava. E que tinha um coração, mas não conseguia receber. Que você não seja essa geração nessa noite. Que a nossa igreja, que você que está me ouvindo nessa noite possa fazer parte da geração que tem olhos para ver, que tem ouvidos para ouvir e que tem coração para receber aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Como eu já falei em outras mensagens também, quem nos dera nascer como Sansão. Sansão, ele foi um homem que ele nasceu com propósito. A mãe dele era estéril, a mãe dele não podia ter filhos. E aí, certa feita, um anjo do Senhor apareceu para ela e disse: olha, seu filho você vai gerar um filho, seu filho vai ser assim, assim, assim. Que maravilha. Se todos nós nascêssemos com esse manual de instrução. O Sansão, ele foi um cara assim muito privilegiado. Já parou para pensar nisso? Porque ele não nasceu e ficou vivendo, sabe? Levou um tempo para ver o que era, qual era da vida dele, não. Para descobrir o propósito dele, não. Ele já nasceu sabendo o seu propósito. Mas todos nós já nascemos com esse manual. O grande problema é que nós não temos ainda acesso a ele. Pastora, como que eu tenho acesso ao manual de Deus para a minha vida? Porque deixa eu te falar mais uma vez para você entender. Você não é uma pessoa aleatória. Você nasceu com um propósito. Fala para a pessoa que está do teu lado para ela te entender. Fala para ela assim, ó. Você nasceu com um propósito. E um propósito já pré-estabelecido por Deus. Deus já determinou o seu propósito. E aí a gente vai entendendo pela palavra de Deus qual é o propósito que Deus tem na nossa vida. Ele nos quer irrepreensíveis naquele grande dia. E para isso, presta bastante atenção, para isso, a nossa fé precisa estar alicerçada. A nossa fé precisa estar ativada. A nossa fé precisa estar em pé. E eu quero que você abra comigo 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Abra comigo. Capítulo 1, também Paulo falando. Nós vamos ler capítulo 1, verso 24. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Ele escreve uma carta, se você ler a partir do versículo 1, você vai entender que a igreja de Corinto já estava aborrecida com Paulo, porque Paulo já tinha prometido ir para lá, visitar a igreja. Só que Paulo não pôde ir, então o que ele fez? Ele escreve a segunda epístola. E ele começa a segunda epístola, a segunda carta, já se desculpando, já falando, né? Já dizendo que amava. E dizendo que não podia estar lá presencialmente. Por isso que ele resolveu escrever essa segunda carta para os coríntios. Então, aqui no verso 24, ele diz algo muito forte, que me marcou muito nessa tarde quando eu li. E ele diz assim, não que tenhamos... Vamos ler o 23, só para fazer um contexto. Invoco, porém, a Deus, por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar, não tenho até agora ido a Corinto. Verso 24. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, presta atenção. Mas porque somos cooperadores do vosso gozo. Porque pela fé estáis em... O que me mantém de pé é a minha fé. Quando nós nascemos já no pecado. Nós nascemos herdando, né? Na herança de Adão e Eva, da desobediência de Adão e Eva. Nós já nascemos o quê? Mortos, separados de Deus. Então, quando nós conhecemos a Deus, então antes de recebermos a Jesus Cristo, enquanto nós ainda estávamos com o nosso espírito morto, a nossa fé também era morta. De que valia a nossa fé sem Cristo? Absolutamente nada. A fé não adianta nada sem Cristo. Porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então a fé que não é em Cristo, ela é nula. Ela não serve para absolutamente nada.
Então, quando Cristo nos resgatou da maldição do pecado, nós nos tornamos, então, pessoas viventes. E com o nosso espírito passou a ser vivificado. Nós tivemos o nosso espírito vivificado. Sabe quando que a tua fé foi ativada? Sabe quando você foi ligado no 220? Quando você entregou a sua vida para Cristo e foi cheio do Espírito Santo. Ali você teve a sua fé ativada. Ali o Senhor ligou a tua fé, porque antes disso a nossa fé era morta. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui. Eita, saiu dos Coríntios aqui, deixa eu voltar. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores do vosso gozo, porque pela fé estais em pé. Então é a nossa fé, firmada na rocha, que é Jesus Cristo, que nos mantém de pé. Só que o inimigo, ele quer te derrubar. Esteja certo disso. Seja certo disso. Sem fé, é impossível agradar a Deus. E Deus não quer que você o agrade. E o inimigo não quer que você agrade a Deus. O inimigo quer roubar a tua fé, para que sem fé, você não agrade a Deus. Para que não tendo fé, você não se santifique. Você não conserve irrepreensível o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. Não tenha santidade. Não viva os propósitos dele para a tua vida. Não tome posse das bênçãos espirituais que ele tem sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E assim você é roubado. E nessa noite nós vamos falar sobre 3 ladrões. Mas antes disso eu quero te lembrar que para que nós sejamos roubados, você não precisa estar com a tua fé fraquinha, não. Ih, pastora, mas quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu para o inimigo olhar para mim? Oh, meu querido, você com fé é um estrago no inferno. Quando você age pela fé, quando você ora com fé, quando você faz qualquer coisa, quando você se move pela fé, naquilo que o Senhor tem para a sua vida, você é um estrago no inferno. Ainda que você se considere o menor dos menores. Ainda que você considere como Gideão se considerava ali o menor dos menores dos menores, mas como eu, sim, é através de você, porque Deus te escolheu. E quando você age pela fé, quando você está com a tua fé ativada, quando você está em pé, quando você coloca a sua fé em ação, você se torna um problema para Satanás. Amém? Você se torna um problema para o inimigo. Houve um homem na Bíblia que ele também foi um problema. Ele foi um problema terrível para Satanás nos tempos ali. Em 1 Reis, a palavra de Deus diz que o profeta Elias, ele foi um grande homem de Deus, um grande homem de fé. E quando ele falava, a palavra de Deus era verdade na boca dele e se cumpria. O rei tinha até medo dele, mas a mulher do rei não tinha medo dele. Jezabel, ela era uma mulher que adorava a Baal. E ela estava disposta a tudo. Ela combatia a palavra de Deus, ela combatia o reino de Deus, ela combatia o profeta Elias. E aí houve uma grande seca, porque o Elias profetizou que haveria aquela grande seca. E aí você conhece toda a história. Eles oferecem um sacrifício, Elias propõe, então tudo bem, vocês acham que Baal é Deus? Então vamos lá. Vocês fazem o altar de vocês e eu vou fazer um outro altar. E o Deus que responder com fogo, esse será Deus. Qual foi o resultado disso? Deus respondeu com fogo. E o povo todo reconheceu que Baal não era Deus. 450 profetas de Baal foram mortos. O que aconteceu? Jezabel fica furiosa. E Jezabel diz assim, olha, que façam-me os outros deuses. Pior se eu não pegar esse homem e não acabar com a vida dele assim como ele acabou com os profetas de Baal. E aí Elias, que era um homem de autoridade, que era um homem que tinha a sua fé ativada. Era um homem que abria a boca e Deus usava a boca dele. Ele dizia, não vai chover e não chovia. Ele dizia, agora vai chover e chove. A palavra de Deus estava na boca de Elias. Ele nasceu para cumprir um propósito e ele estava cumprindo o propósito da sua existência. Só que naquele momento ele se atemoriza com Jezabel.
Jezabel lhe faz uma ameaça. E aquele homem que matou 450 profetas, agora ele foge de uma mulher. Ele foge de uma mulher. Eu quero que você veja comigo isso. Em 1 Reis, capítulo 19. Primeiro Reis, capítulo 19. Verso de número 4. Vamos ler o verso 2. Diz assim: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. Verso 3, o que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Verso 4, e foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Já basta, Senhor, toma minha vida, me mata. Eu não sou melhor do que os meus pais. Ele conseguiu fazer algo grandioso, mas quando veio uma única ameaça, ele se desestabilizou. Com uma única ameaça, a fé de Elias, que estava lá em cima, o que aconteceu? Pum! Ela despencou. E muitas vezes isso tem acontecido comigo e com você. Nós vencemos tantas lutas, nós vencemos coisas tão grandes, nós vencemos gigantes, matamos Golias, vencemos os profetas de Baal, mas quando vem apenas uma ameaça, olha só, a Jezabel não chegou matando ele, ela não foi até ele para matá-lo, ela não mandou ninguém ir lá e matar ele, não, ela mandou um mensageiro, ela mandou um recado. Não veio a morte diante de Elias, veio um recado apenas. Ele recebeu apenas uma palavra contrária. E aquilo desestabilizou um homem como Elias. Meu Deus, eu fico pensando, Elias, quando ele foi, Elias não viu a morte. Olha que coisa tremenda. Elias foi um dos poucos homens que nós vemos na Bíblia que não viu a morte, que não passou pela morte, o seu corpo não morreu. Ele foi arrebatado. Esses dias eu estava assistindo com o Davi um desenho, e eu coloco para ele os desenhos bíblicos, né? E tem lá uma série de desenhos chamado Superbook, e eles colocaram lá o episódio de Elias, e aí é tão bonito, né? A ilustração, Elias, os anjos vindo num carro de fogo, né? Cavalos de fogo vindo, Davi fica assim, olhando, impressionado. Olha, mamãe, o cavalo está pegando fogo. Filho, é a glória de Deus. Vem uma carruagem de fogo e pega Elias, e Elias, cadê ele, mamãe? Foi para o céu, filho. Deus tomou ele. Imagina essa visão, gente. Imagina que coisa tremenda. Elias não passou pela morte. Ele foi levado, ele foi tirado dessa terra com o corpo dele tudo. Espírito, alma e corpo. Foi levado diante do Senhor. Mas esse homem que agradou tanto o coração de Deus, um dos poucos que agradaram o coração de Deus a ponto de não ver a morte. Presta atenção, nem o Filho unigênito de Deus teve isso. Jesus veio em carne e ele viu a morte. Ele enfrentou a morte, mas Elias não. Elias não sofreu no seu corpo a morte, ele foi recolhido, ele agradou a Deus de tal forma, mas esse mesmo homem que agradou a Deus, ele teve um momento sério da sua vida em que ele pediu: Deus, me mata. E eu quero te dizer nessa noite, meu querido, que não importa se você é um pastor, se você é um evangelista, se você é um obreiro, se você é um irmãozinho que aceitou Jesus há 1 ano, há 2 anos, há 3 meses, não importa quem você é. Presta atenção nisso aqui, ó. Satanás tem sede de roubar a tua fé. Fica ligado. Porque o inimigo tem sede de roubar a tua fé.
E mesmo você sendo uma pessoa de poder, de autoridade, talvez você diga, pastora, olha, eu oro muito, eu vou para monte, eu jejuo, eu faço, você pode dormir numa banheira de azeite, como eu costumo brincar aqui com o pessoal na igreja. Você pode ser muito consagrado a Deus, mas você também é sujeito a viver o que Elias viveu. E ver a sua fé despencando. O grande problema não é a nossa fé despencar. A grande questão é nós não deixarmos a nossa fé ficar despencada lá, ó. É nós nos levantarmos e nos lembrarmos que Deus é Deus na minha e na sua vida. É você se lembrar, meu querido, que mesmo diante da ameaça, Deus é com você. E a sua história ainda não acabou. Então peraí, cadê a Jezabel? Cadê os soldados para me matar? Não tem ninguém? Então peraí. O inimigo, ele tenta te intimidar com conversa. O inimigo, ele tenta te intimidar com recados. Olha, você está achando que você vai se dar bem nisso, mas eu fiquei sabendo que vai acontecer um corte na empresa. Ah, meu Pai, sangue de Jesus tem poder, será que eu vou ser cortado? Será que eu vou entrar nesse corte? Aí qualquer ligação do teu chefe, do teu superior, do departamento pessoal, a pessoa já fica em cólicas. E é minha vez, vou ser cortado. Presta atenção. Aquilo que Deus tem para você é seu. E o inimigo não vai roubar, mas você precisa estar atento. Os problemas e as aflições que passamos são secundários para o inimigo. O alvo dele é destruir a sua fé. Não o seu casamento. Não a sua saúde. Não a sua vida financeira, mas a sua fé. Porque sem fé, você não agrada a Deus. Então Deus, quando Ele toca no seu casamento... Aliás, o inimigo, perdão. Quando o inimigo toca no seu casamento, ele não quer seu casamento. Eu já atendi inúmeras mulheres que chegaram para mim, pastora, eu descobri que meu marido está me traindo, fizeram uma obra de feitiçaria, fizeram uma macumba. Sabe, uma mulher fez uma macumba para o meu marido está lá com ela e o diabo quer roubar meu casamento, quer destruir meu casamento. Não! O diabo não quer o seu casamento. O que ele vai fazer com o teu casamento? Me explica. O teu casamento é seu. E do seu cônjuge. Pastora, um problema financeiro gravíssimo aqui na minha vida. O diabo não quer o seu dinheiro. Ele não precisa de dinheiro. Fala para o irmão do teu lado, o diabo não precisa de dinheiro. Então ele não quer seu dinheiro. Pastora, fui no médico, fiz uma bateria de exames, olha, eu estou com uma enfermidade, isso é coisa do diabo. Até é, mas olha, ele não quer a tua saúde. O que ele vai fazer com a tua saúde? Ele não faz nada com aquilo que você tem. Repita comigo, o diabo não faz nada com o que é meu. Ele não pode fazer nada com aquilo que é seu, ele não vai fazer nada. Mas ele te ameaça. Para que você, ameaçado, desestabilize a sua fé, desestabilize a sua confiança em Deus e você despenque. E você caia, você se prostre e ali prostrado você fique. Então o diabo não quer o seu casamento, ele não quer a sua saúde, ele não quer a sua vida financeira, ele não quer a sua família, ele não quer nada do que é seu. Ele não serve nada, nada serve para ele. O alvo dele é a sua fé. Diga comigo, o alvo de Satanás é a minha fé. Entenda que Satanás sempre vai trabalhar para roubar a sua fé. E agora eu quero que você vá comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Onde nós vamos conhecer os 3 ladrões da nossa fé. Com muita sutileza. Porque Satanás não faz nada às claras, ele faz tudo no oculto. Ele não é da luz. Amém? Satanás não é da luz. Então tudo aquilo que é feito em oculto, tudo aquilo que é feito na escuridão, nas trevas, pertence a Satanás. Tudo aquilo que é com muita sutileza, você pode ter certeza que é Satanás agindo. E com muita sutileza ele envia 3 tipos de ladrões que roubam a nossa fé. E que nos tiram do propósito de Deus. E que tiram a nossa visão,
o nosso foco daquilo que realmente importa na nossa vida. E no Evangelho de Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1, Senhor Jesus ele está falando a respeito da parábola do semeador. E eu quero que você leia comigo ali a partir do verso 3. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Verso 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. Então o semeador, preste atenção aqui, o semeador ele saiu a semear. No verso 3 e 4 nos mostra que as sementes que ele vinha semeando caíram, algumas sementes caíram ao pé, caíram à beira do caminho. Presta bastante atenção, nós vivemos um tempo estamos vivendo um tempo em que as pessoas misturam e confundem o santo com o profano. Muitas vozes, várias fontes, diversos pensamentos e ideologias, na atualidade, têm alimentado a fé das pessoas. É um pregador na internet, aliás, muitos, né? São muitas palavras, são muitos coaches, são muitas pessoas se levantando e falando. Você vê muitos debates, você vê muitas coisas. Ah, isso pode, isso não pode. Ah, o que você pensa disso? Será que pode, será que não pode isso? Né? São muitas ideologias, são muitos pensamentos e sempre tem alguém falando. E com isso, o evangelho hoje em dia, ele é muito diferente. Quem se converte hoje, eu digo que se converte pelo amor mesmo, né? Havia aquela expressão, você veio pelo amor ou pela dor? Até uns 30 anos atrás eu diria que é pela dor, é só pela dor. Não tinha ninguém que viesse pelo amor, né? Que veio de boa, ah não, eu vou para Jesus, por que não? Antigamente nós vínhamos para Jesus porque nós tínhamos uma ferida, uma falta, um vazio, e nós precisávamos preencher aquele vazio. Então o evangelho era pregado, né? Venha para Jesus e você nunca mais vai sofrer. A gente acreditou nessa história e viemos. Quem caiu nessa aí? Só eu caí? Quem acreditou nesse conto aí? Venha para Jesus e nunca mais você vai sofrer. Quem acreditou nisso aí? Pode levantar a mão, gente. E nunca mais você vai ter sofrimento. A gente acreditou e viemos. E aí é que a coisa, né? E só ficou firme mesmo quem passou pela moenda, como diz minha sogra, né? Quem aguentou a provação e aguenta ainda até hoje, porque a vida cristã é você ser provado constantemente. Então, se nós permanecemos, glória a Deus, é porque nós amamos a Deus mesmo. Mas Ele nos amou primeiro. Então, não há orgulho nenhum nisso. E antigamente, não era falado de Deus tão abertamente assim. Primeiro que nem tinha internet para se falar de Deus. Né? Começa por aí, nem tinha internet. Tinha só televisão, rádio. As rádios que eram cristãs, que eram evangélicas, eram aquelas piores, né? Aquelas de menos qualidade, aquelas de menos alcance. Quem lembra disso aí, dessa época? Era rádio AM, não é verdade? Cheio de chiado, que você conseguia ouvir muito ruim, muito difícil, não é não? Era muito complicado de você ouvir uma pregação, ouvir um louvor, ouvir uma palavra, era muito difícil. E era muito difícil você ouvir as pessoas falando da palavra. Era até motivo de chacota quando você se convertia. Eu me lembro que quando eu assumi Jesus na minha vida, quando eu entreguei verdadeiramente minha vida para Jesus e assumi Cristo na minha vida, eu me lembro que na escola eu era muito... sofria, hoje é bullying, né? Hoje chama de bullying, né? Mas me zoavam muito. E virou crente. E falavam coisas terríveis também. Piadinhas, né? E eu me lembro que uma vez uma garota quis até me bater. Porque eu virei crente. Ela falou, você é crente, então agora eu vou te dar uma surra. Vamos ver se Deus vai te livrar da minha mão. E eu, tá bom, então vem. Então vem. Senhor, agora é a hora do Senhor me livrar. Pareceu inspetora. Aleluia. Não apanhei naquele dia. Graças a Deus por isso. Mas era motivo de chacota você se converter. Hoje em dia não. Hoje em dia é até bonito. Ai, eu estou na igreja. Ai, eu vou para a igreja. Ai, hoje tem culto. Ai, hoje tem uma célula. Hoje tem, eu vou, sabe? Eu vou.
o gospel, né? É a pessoa que é gospel. Eu vou lá para a igreja. Mas infelizmente, a maioria das pessoas hoje estão presas a ideologias, a pensamentos, estão com uma fé totalmente misturada. A propagação do evangelho trouxe, é maravilhoso porque as pessoas conhecem o evangelho, as pessoas passam a conhecer a salvação, passam a entender a graça de Deus, passam a entender que elas não precisam continuar mortas nos seus pecados. Elas podem ter uma nova vida em Cristo, mas porém, todavia, muita mistura daquilo que é santo com aquilo que é profano. E com isso, aquilo que é errado passa a ser certo, porque eu estou vivendo a época da graça. Certa feita eu corrigindo uma ovelha, tem muitos anos já isso, corrigindo uma ovelha, um adolescente já para vida adulta. Ele disse assim para mim: pastora, você está muito legalista. Olhei para cada e falei: onde você aprendeu essa palavra, criatura? Você está muito legalista. Mas como é que é o negócio? Aí eu falei: mas querido, olha só. Aí eu fui lá. Jesus disse assim: eu não vim para abrogar a lei, eu vim para cumprir a lei. Então você está diante de um grande legalista que é Jesus. E veio para cumprir a lei. Ele, sendo filho de Deus, não precisava ser batizado. Ele precisava de batismo? Não. O próprio João Batista diz assim: quem sou eu para te batizar? Não. E é conveniente que se faça isso. É preciso para que se cumpra a lei. Jesus foi um legalista. Tomei pela cara que eu era legalista porque eu estava ensinando a pessoa a fazer o certo. Não, mas a graça de Deus é pela graça. Meu querido, não faça da graça. Não use a palavra da graça para fazer o que você quer da sua vida, porque tudo aquilo de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá. E o texto começa exatamente assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Então não vem você dizendo que você está na época da graça, e que você pode isso, você pode aquilo outro, e você começa a misturar o santo com o profano. O mesmo ouvido que ouve louvor vai lá e bota não vou falar de gênero não, porque, né? Coloca uma música mundana e contamina o seu espírito. A mesma boca que está aqui no domingo, na quinta, na terça-feira, louvando, adorando ao Senhor, está dentro de casa praguejando, falando palavrão. Quando está com os amigos do mundo, está lá falando as mesmas nojeiras. Está se assentando na roda de escarnecedores. Não, mas eu não sou do mundo, pastora, mas eu estou no mundo. Eu preciso ser a luz do mundo, mas não está sendo a luz. Porque a mesma sujeira que está entrando nos olhos do teu amigo, está entrando nos teus olhos. Está comendo a mesma bolota de porco que as pessoas do mundo comem. Não, mas eu vivo pela graça, a graça de Deus que me salva, não é por mim, não é por merecimento, não é pelas minhas obras, não é pelas suas obras, mas presta atenção, como que Deus nos quer? Santos e irrepreensíveis plenamente, corpo, alma e espírito. Entender e discernir a palavra é fundamental para nós amarmos a Deus. Eu quero que você abra comigo em Hebreus. Deixa marcado aí, Mateus, porque a gente vai voltar para Mateus. Mas eu quero que você abra em Hebreus comigo, no capítulo 5. Nós não sabemos quem escreveu essa carta aqui aos Hebreus, mas até parece Paulo. Até parece o mesmo apóstolo Paulo. Não se sabe, teologicamente falando, não se tem comprovação de quem escreveu essa carta. Eu acredito que foi Paulo. Porque o teor daquilo que ele diz bate muito com tudo que ele vem falando em todas as outras epístolas. Eu quero que você veja comigo.
Hebreus capítulo 5, verso 11. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. É aquele tipo de pessoa que tem comichão nos ouvidos, não consegue ouvir aquilo que confronta ela. Não consegue ouvir aquilo que confronta a ideologia que lhe agrada. Não consegue ouvir. Verso 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Tinha coisas que Paulo precisava ensinar que aquelas pessoas não entendiam. Tinham coisas que precisavam ser ditas, mistérios da palavra de Deus que precisavam ser revelados, mas aquelas pessoas não tinham entendimento, porque eram negligentes para ouvir. Verso 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, crente de Google, crente de YouTube. Você está congregando onde? Ah, não, eu estou congregando em casa. Mas só fica tranquilo que antigamente era o Cristo em casa, né? Antigamente era só pelo rádio. Ah, não, estou ouvindo culto pelo rádio. Todo dia à noite tem um culto, eu ouço pelo rádio. Agora não. Agora está mais fácil. Agora você coloca, alguém vai lá, coloca uma mensagem, você assiste ao vivo, você assiste qualquer outro momento, a mensagem está lá para você assistir. Não sabe nem se aquilo é palavra de Deus mesmo ou não é. São ovelhas que não têm pastor. Você pergunta, quem é teu pastor? Ah, não, olha, eu ouço de tudo, sabe? Eu estou me alimentando de tudo. E aí está se alimentando de tudo, mas não tem entendimento. Toma posse de uma palavra, toma posse de uma profecia, vai numa igreja, vai ali, ah não, nessa igreja aqui não tem palavra, não tem profecia, eu já ouvi isso. Eu parei de ir aí, pastora, sabe por quê? Porque não tem revelação. Oxe, não tem não? Não tem, pastora. Não tem, sabe, eu preciso de uma revelação, preciso que uma irmã levante, rodopie. E tem que ser aquelas de coque, que vem até mim, sabe, planando no ar. E eu tenho que ver também, sabe, bolas de fogo nela. Eu tenho que ter certeza. E ela vinha e falar toda a minha vida. Ô, meu querido, eu não desprezo as profecias. Eu recebi muitas profecias assim. Mas eu nunca andei atrás de profecia. Eu nunca andei atrás de profecia. A Beth, que foi a alma corajosa, que entrou no inferno, que era a minha casa, e pregou a palavra de Deus, pregou Jesus Cristo para minha família. Faleceu semana passada, o Senhor a recolheu. E ela volta e meia falava assim, vai ter um culto no lar, assim, assim, assado. Vamos lá? Beth, você sabe quem vai pregar? Ela, não, vamos embora. Vamos embora, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. E eu ia. Mas eu não ia atrás de profecia, não. Eu falava, hoje eu estou precisando, Beth, que eu quero que Deus fale comigo. É alguém que eu conheço? Ela, não, ninguém te conhece, vamos embora. Mas eu não ia para buscar profecia, eu ia para ouvir a palavra de Deus. E teve uma vez que ela me levou num culto. E eu fui com tanta raiva para esse culto. Eu estava tão contrariada naquele dia, eu estava de férias. Eu falei, eu não quero ir para culto nenhum hoje. Hoje eu estou na carne, eu quero ficar aqui em casa dormindo, comendo pipoca. Vou pedir um pastel daqui a pouco e vou ficar aqui. Ela, não, minha nega. Bora. Aí eu ia. E fui bufando. Aí lá em São Paulo, quem conhece São Paulo? Conhece São Paulo? Poucas pessoas, né? O pastor diz, eu nunca vi tanta ladeira na minha vida. E de fato, é umas ladeiras assim, ó. Sabe, que você tem que ir quase escalando. E a Beth falou assim, vamos por essa rua aqui. Eu, não, Bebel, só o que me faltava. Eu tenho que subir aí. Bora. Veinha já. Vambora. Cria vergonha, eu tô aqui. Eu tenho idade, você é nova, vamos embora. E eu fui reclamando. Quando nós chegamos lá em cima, aí a casa da pessoa tinha que descer 100 e tralá os degraus. Porque ela era lá embaixo. Então eu subi
aquela ladeira toda para descer. Aí eu comecei a rir. Eu falei, ô Beth, você tá de brincadeira, né? Aí eu fiquei quieta, aí o Espírito Santo falou assim comigo, cala a boca. Porque eu fui reclamando, cala a boca. De tanto que eu não buscava profecia. Pra vocês entenderem. E eu pensando assim comigo, que Deus não fale comigo, que Deus não fale comigo. Que Deus não levante nenhum profeta, que eu fique quieta aqui no meu canto, que eu só ouça a palavra, como um quitute sai andando. Era o que eu queria. Que culto no lar sempre tem um quitute, né? Então tudo bem. Aí subimos, aí descendo, comecei a rir. Falei, Senhor, tá bom, vou ficar quieta. Desci os 100 e não sei quantos degraus, chegou lá embaixo. Fiquei assim, bem no cantinho, assim mesmo. Falei, vou ficar imperceptível aqui para, né? E o culto rolou, e eu dando glória a Deus, porque nenhum profeta se levantou para falar comigo. Graças a Deus. Tem nenhum profeta para falar comigo, que bom. E foi acontecendo, na hora de despedir, a Bebel, vem cá que o irmão vai orar por você. Eu, não. Aí o irmão disse assim, não vou orar não. Eu, glória, que benção. A fulana aqui vai orar. Pensa quem era a fulana. Vocês conseguem imaginar quem era a fulana? Era uma pessoinha desse tamanho, com um coque aqui no alto. Cheia de unção, cheia de poder de Deus. E ela já veio falando, ei minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Presta bastante atenção no que eu vou te dizer. Ela nem começou a orar. Presta bastante atenção no que eu vou te dizer. Você não queria estar aqui nessa noite, mas o próprio Deus te trouxe. E você vai ouvir uma coisa que eu tenho para te dizer. Você vai sair daqui dessa terra. Você vai para uma terra que você não conhece. E nessa terra, é lá que Deus vai te dar a sua família. Um mês depois eu estava aqui no Rio de Janeiro. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho eu estava casada. Não deu um ano. Então eu creio em profecia. Eu acredito que do coque ou sem coque, um profeta pode se levantar e pode te contar a tua vida toda. Ou ele não precisa te contar a tua vida toda, porque a tua vida você já sabe. Mas ele pode chegar em você e falar aquilo que você precisa ouvir, e você vai entender que é Deus falando com você. Eu acredito em profecia. Mas presta bastante atenção, a maior profecia que nós temos é a palavra de Deus pregada. A maior profecia a qual nós temos acesso é essa daqui, ó. É essa que nós estamos lendo hoje. Mas tem tanta gente indo no culto assim, no culto assado, na igreja assim, na igreja assado, para buscar a profecia, mas pegar uma Bíblia para ler não quer, meu Deus do céu. Ai, eu não tenho muita paciência com isso, sabe? Porque você está ensinando a palavra, a pessoa, não. Tá bom, a pessoa é educadinha com você, né? Você está lá ministrando, você está falando, olha só como é que Deus quer, amada, a sua vida está aqui na palavra, ó. Assim, 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 a pessoa, tá. Tá bom. Aí você não vê a cara da pessoa nunca mais. Aí ela volta, cheia de problema. Porque quis seguir o seu próprio caminho. E aqui em Hebreus, ele está dizendo, verso de número 14, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Anda de um lado para o outro atrás de uma palavra. Anda de um lado para o outro atrás de saber o que Deus quer para a sua vida. Verso 14, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, maduros, os quais em razão do costume, ou seja, da prática, a prática, disso aqui, a prática, tem os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Pastora, quem é o primeiro ladrão da minha fé? A falta de discernimento. A falta de entendimento da palavra de Deus. Jesus disse assim, vós sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando. Em decorrência da ministração, da pregação do evangelho o evangelho ser tão falado na atualidade, a igreja
ela conseguiu, ela ganhou muitos simpatizantes do evangelho, mas não cumpridores da palavra. Tem muitas igrejas, assim, cheia, lotada. E aí as pessoas olham e falam, aquela igreja é saudável, porque ela está cheia, está lotada. E que igreja boa, vou para lá. E não é nem porque o pastor não prega. Mas é porque ela está ali tão escondida, que ela não tem nem pastor. Ela não expõe a vida dela. Ela nem conta os problemas dela. Sabe aquela pessoa que entra e sai e não expõe a sua vida para um pastor, para um obreiro, para um líder, para um diácono, para um evangelista, para um presbítero? Ela não expõe. Por quê? Não quero misturar as coisas, não. Eu vou na igreja, eu ouço a palavra, eu me sinto tão bem. Eu fui curado, então vou ficar ali, Deus está ali comigo, tal. Mas é um simpatizante. Mas não se envolve nas coisas de Deus. Não é cumpridor da palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Abre comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Vamos ler o verso de número 27. Diz assim: respondendo a ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. Se o coração não tem entendimento, não tem como você amar Deus. Porque para amar a Deus, o nosso coração precisa alcançar entendimento. Discernimento. Diga comigo, entendimento. E discernimento. E entendimento para você conhecer a vontade de Deus. Para você entender a palavra de Deus. Para você entender o que é certo e o que é errado. E discernimento para você saber diferenciar uma coisa da outra. Porque aquilo que é profano, muitas vezes parece que é santo. Muitas vezes parece que não tem nada a ver. Não, mas é só isso aqui, não tem nada a ver não. Não, pastora, não tem nada a ver, é só uma cervejinha. É só uma tacinha de vinho. Não, é só uma musiquinha aqui do Pablo Vittar. Tá tranquilo. Já fui no pior logo, que é pra... Nem sei, né? Como se eu soubesse muitas coisas, né? Estou falando aqui. Ultimamente eu tenho ouvido muito 3 palavrinhas. É maneiro. É isso aí. Não tem nada a ver não, pastora. Festa da empresa. Não tem nada a ver dançar um forrozinho aqui não, rastapé. Um rastapé é bom, não é? Vamos lá, quem é? O que é? É assim, não é? Tem nada a ver sambar um pouquinho, pastor, um pagodinho. Um funk. Tum, 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 tum. Nada a ver, pastora, tá tudo bem. O Caio, um tempo atrás aí, nem sei, foi tu mesmo? Acho que foi. Botou lá no grupo do louvor uma mensagem do Aposan. Foi tu, não é? Eu conheço minhas ovelhas, foi tu. Colocou uma mensagem lá do Aposan falando a respeito das batidas. Para que serve cada ritmo? Não, pastora, todos os ritmos louvam a Deus. Vai nessa, vai. Você está lá com um funk gospel e atraindo um monte de demônio para dentro da tua casa. Pastora, mas por que existe louvor gospel? Louvor que é música cristã, né? Por que eles fazem? Porque é comércio, querido. Entendeu? Aqui, música gospel é um mercado, tá bom? É um mercado. E agora está um mercado muito bom. Não é?
tantos artistas famosos aí começam no gospel, aí daqui a pouco faz o que quer, né? Porque conquistou um público, não discerne entre o bem e o mal. E no final das contas faz o que bem entende. O resultado fica escandalizado aí para todo mundo ver. Para quem é da fé e para quem não é da fé. O que é isso, pastor? A falta de entendimento. O ladrão da falta de entendimento já entrou e já roubou a pessoa. Se o coração não tem entendimento, nenhuma semente lançada ali consegue dar fruto. O semeador saiu a semear. Vamos voltar lá para Mateus, capítulo 13. O semeador saiu a semear. Um pouco de semente caiu à beira do caminho. À beira do caminho qualquer um passa. Mas e no caminho? Quem que anda? À beira do caminho, qualquer um pode ir. Mas e no caminho? Ler a Bíblia para ter entendimento e discernir a vontade de Deus. Presta bastante atenção no que eu vou falar agora. A nossa fé, ela é construída a partir do momento que pela leitura da palavra de Deus, como nós lemos em Hebreus agora. Pela leitura da palavra de Deus, Deus se revela a nós. Quando você lê a Bíblia, Deus se revela a você. Fala para o teu irmão, quando você lê a Bíblia, Deus se revela a você. E a fé se desenvolve pela descoberta de coisas novas em Deus. Eu já contei para vocês que eu comecei a ler a Bíblia tudo de novo. E aí comecei lá em Gênesis. E eu já tinha lido. Mas aí eu acordo logo cedo, faço minha oração. E abro a Bíblia e começo a ler. E coisas novas têm saltado. E Deus tem se revelado de uma outra forma. Como em 30 anos, em 28 anos de evangelho eu não conhecia. É porque eu não lia antes? Não, é porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela se renova, ela se transforma a cada manhã. Deus tem novidade de vida através da leitura da Bíblia. Glória a Deus, mas quando eu falei 1 Tessalonicenses, meu Deus, que demora para achar. Glória a Deus pela vida da Paulinha que está colocando ali, né? Não, Paulinha. Vamos dar glória a Deus pela vida da Paulinha. Pela vida do Christian, que às vezes é o Christian, né? Glória a Deus pela vida já ia falar dos midianitas. O pessoal da mídia, né? Glória a Deus. Pela mídia da nossa igreja. Mas lá em Hebreus, nós acabamos de ler. Que nós precisamos ter o costume, ser experimentado na palavra. Sabe quando aquela pessoa vem te confrontar e você não sabe o que dizer? Sabe por que você não sabe o que dizer? Porque você não lê. Quem já leu a Bíblia toda aqui? Tem gente que só lê a Bíblia quando vem para a igreja. Que o pastor fala, abre a tua Bíblia. Qualquer hora eu vou fazer essa aqui com vocês. Vou falar um livro que não tem. Que só tem na católica. Pois eu vou ver gente procurando, pastor Fabiano. O senhor duvida? Não, né? Vai ter gente procurando. É, brincadeira, né? Mas o pastor está lá de cima anotando o nome de todos vocês. Não importa o que o pastor acha, não importa o que eu acho, não importa o que o irmão do teu lado acha. O que importa é o que Deus tem com você e o que você está fazendo com a sua vida. A nossa fé se desenvolve pela descoberta de novidades de vida em Deus. Vamos ler Mateus 13, 19? O que significa essas pedras que caem, essas sementes que caem ao pé do caminho? Verso 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não
entendendo. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Satanás vem e rouba a semente porque as pessoas não entendem a palavra. Às vezes você recebe algo tremendo de Deus para a sua vida. E você despreza porque você não entende a palavra. Às vezes uma grande chave que vai mudar a tua história está numa palavra, está numa mensagem, está no texto da Bíblia que vai confrontar a tua carne. E você fecha a Bíblia, você deixa para lá, porque você não entende a palavra. Então a falta de entendimento é o primeiro ladrão. O segundo ladrão, Mateus 13, verso 5. O segundo ladrão são os pedregais. Verso 5 diz assim: e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. As pedras, elas representam os muitos problemas e aflições que estão em maior evidência nessa terra. É aquela pessoa, o que representa essa terra, pastora, que recebeu essa semente? Entre os pedregais. Representa aquela pessoa que só externa os seus problemas, que só fala das suas dificuldades e coloca todos os seus problemas como troféu na sua vida, acima de tudo. É aquilo que está ali à mostra. É aquela pessoa que se vitimiza por tudo. Sabe, aquela pessoa que pega o seu trauma de infância. Aquela pessoa que pega a traição do casamento, aquela pessoa que pega a perda do filho, aquela pessoa que pega o problema na saúde, aquela pessoa que pega o problema financeiro, que pega o desentendimento na família, que pega tudo e coloca lá em cima. É aquela pessoa problema. Conhece uma pessoa assim? Que você olha e você fala, ih, deixa até, tchau. Você não quer nem conversar muito com ela porque você sabe que você vai chegar perto. E se você cumprir o protocolo de perguntar, oi, tudo bem? Acabou. Se você tinha um compromisso, pode desmarcar, porque agora você vai entender que não estava tudo bem. Não está tudo bem não, olha. Nós tivemos uma ovelha, algumas ovelhas assim, mas uma foi a mais marcante. Então ela sentava para conversar com a gente orava com ela, ela falava, a gente ouvia todos os problemas e a gente falava, não, minha amada, mas depois que ela terminava tudo, a gente, e aí, pastora, o que eu faço? Eu falava, amada, olha só, a Bíblia diz isso. Aí ela me cortava. Não, pastora, mas você não sabe, se eu falar isso aí lá em casa, não, amada, não fala, você já sabe, fica quieta, ó, joelho, jejum, vai orar, vai buscar o Senhor, não fala nada, não é na tua força, mas é pelo Espírito Santo de Deus. E aí eu ministrava a palavra, daqui a pouco eu passava, não, pastora, mas isso daí dá certo para qualquer um, mas para mim não dá. Aí ela começava a contar tudo de novo. Sabe, Noêmia? Tudo de novo os problemas. Eu falava, Senhor amado, o que está acontecendo? Irmã, você ouviu o que eu falei antes? Não, pastor, eu ouvi, mas de fato ela não ouviu. Porque ela já foi roubada pelo primeiro ladrão. A falta de entendimento já tomou. Já roubou a semente da palavra lá atrás. Mas ela continua ali. Aí você até quer lançar uma semente naquela vida. Mas a semente que você lança cai no meio de pedregais. O que são os pedregais? São os problemas, são as dificuldades que a pessoa coloca acima de tudo. Aquela semente vai brotar? Até brota. Ela até brota. Uma vez no terraço lá da minha casa, um terraço construído. Eu estava deitada na rede num dia de folga, e eu estava ali com meu celular ouvindo um louvor, e de repente eu olho assim, eu falei, que é aquilo? No meio era piso mesmo no terraço, e no meio do rejunte, eu acho que até tinha rejunte ali, mas nasceu uma florzinha. Do nada. Do nada. O Senhor até falou comigo a respeito, sobre outro assunto, a respeito daquilo.
Eu falei, meu Deus, mas o negócio nasceu ali. O que é aquilo? E era uma florzinha mesmo, e ela tinha mais ou menos uns 10 centímetros assim, ó. Ela cresceu. E tinha folhas, e tinha uma florzinha na ponta, e era bonitinha. Eu falei, eu não vou nem tirar ela, daí tá tão bonitinha. 10 dias depois ela não estava mais ali. Por quê? Porque ela não tinha como se enraizar em nada. Ela precisava se enraizar na terra, e ela estava no concreto. Ela estava no cimento. E assim são algumas pessoas. Você lança uma semente, a semente cai entre os pedregais, a pessoa ouve, a pessoa se anima, mas daqui a pouco vem o sol e queima aquela plantinha, e aquela plantinha morre, porque ela não tem raiz, ela não encontrou raiz entre as pedras, para que ela pudesse se consolidar ali. Pessoas com vidas complicadas, pessoas que complicam a própria vida, pessoas que são ímãs de problema. Conhece alguém assim? Pessoas que atraem problemas, que só se envolvem em problemas, se mete na vida dos outros, traz mais um problema para a sua própria vida. São pessoas problemáticas, pessoas que atraem problemas. Toda semente precisa de terra para criar raiz. Entre as pedras ela até brota, mas ela não dura muito tempo. Mateus 13, verso 20, vamos ler? Porém, o que foi semeado em pedregais, quem é? É aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, porque a pessoa tem tanto problema, ela tem tantas pedras ali, são tantos problemas, são tantas situações difíceis, que quando ela ouve uma boa notícia, ela se anima. Ela se anima, ela começa a ir para a igreja. Mas o Deus dela são os problemas. Lembra que eu disse sobre o troféu? Ela pega os problemas dela e faz de cada problema um troféu. E se Deus vai lá e resolve toda a vida da pessoa, a pessoa não tem mais nenhum problema, ela vai trabalhar para criar outros problemas. Eu já vi isso acontecer na vida de pessoas dentro da igreja. Deus foi lá, limpou a vida da pessoa, a pessoa era toda problemática, Deus foi lá e limpou. Pronto, limpou, está íntegra, está conservada, agora vai, é só seguir na fé. Mas a pessoa não consegue porque a palavra não cria raiz nela. Ela não ama a Deus sobre todas as coisas com todo o seu entendimento, porque ela não entende a palavra. Ela não busca entender a palavra. Ah, pastora, mas Deus não me faz entender a palavra. Oh, meu querido, não é Deus que vai te fazer entender a palavra. É você se dedicar e sentar para ler a palavra. E aí o Espírito Santo senta do teu lado e te explica tudo. Mas você precisa abrir a tua Bíblia. Para você alcançar entendimento, para você ter discernimento no momento que você precisar. É simples. É difícil o que eu estou falando? Eu estou falando alguma novidade? Não. Mas por que muitas pessoas continuam errando, e errando, e errando, e errando, e errando? Verso 20, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Está na igreja, mas dá um problema, o irmão não dá a paz do Senhor. Ou achou que a pastora não estava com uma cara boa naquele dia e acabou. E não vou mais naquela igreja não. Não pensa que o irmão é um ser humano que pode errar. Às vezes o irmão veio do trabalho, está cansado. Ele queria ir para casa, mas a fé dele trouxe ele para a igreja. Enfrentou a Avenida Brasil, enfrentou a Supervia. Né, Ju? Misericórdia, livrai-nos da Supervia, Senhor. 6 horas da tarde. Enfrentou uma luta, matou gigante no meio do caminho para chegar na igreja. Está cansado, está derrubado. Ah, não, mas não sorriu para mim, está com raiva de mim e não vou mais lá não. Pessoas que não criam raiz em si mesmo. Vêm as lutas, vêm as dificuldades. Eu estou falando de coisas mínimas.
Mas vem as perseguições dentro de casa e não consegue segurar. Não consegue suportar. O sol queima. Acabou. Porque não tem raiz em si mesmo. Representam pessoas superficiais, que não permitem que a palavra crie raiz para que produza fruto. Terceiro e último ladrão, Mateus 13, verso 7. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. O semeador saiu a semear. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Os espinhos, eles são a parte dura e pontiaguda de uma planta. A Bíblia diz que por causa do pecado, a terra passou a produzir espinhos e cardos. Então, na mesma fonte de provisão, estavam espinhos que deveriam ser cuidadosamente arrancados das plantas e dos frutos bons. Abra comigo Gênesis 3. Estou acabando já, tá? Gênesis 3, verso 18. Pastor, se quiser já pode descer. Gênesis 3, verso 18. Por causa do pecado, a terra foi criada perfeitamente e ampla e bastante farta de alimentos, de todas as espécies de alimentos, para que o homem pudesse se alimentar. Não tinha glúten. Olha que bênção. Não tinha nada que fizesse mal para o corpo humano. Olha que maravilha. Olha que coisa boa. E aí Gênesis 3:18 diz assim: espinhos e cardos também te produzirá, e comerás da erva do campo. Então, por causa do pecado, a terra passou a produzir espinhos e cardos. Eu falei aqui no nosso discipulado domingo de manhã, e no ano passado também, você que é mulher, esteve na nossa rede de mulheres ano passado. Na primeira rede que nós fizemos, nós mostramos aqui no Data Show mesmo 2 roseiras. Uma cheia, toda florida, uma cheia de rosas. E eu perguntei assim: amadas, vocês gostariam de tirar uma selfie atrás daquela roseira? Aliás, com aquela roseira atrás de você, você pegaria seu celular e faria uma selfie atrás, com aquela roseira atrás? Todo mundo, sim, eu faria, até eu queria. Mostrei várias roseiras lindas, maravilhosas, cheias de flores. Aí nós mudamos o slide, eu coloquei uma roseira toda depenada, toda podada. E aí o que aparecia naquela roseira? Os espinhos. Quem quer tirar uma foto com essa roseira aqui atrás agora? Ninguém queria. Por quê? Porque ela estava cheia de espinhos. No mesmo lugar onde nós víamos algo maravilhoso, em determinado momento nós só víamos aquilo que era ruim. Alguém aqui tem coragem de sair metendo a mão numa roseira? Quem tem coragem? Ninguém. Porque todo mundo sabe que uma roseira está cheia de espinhos. Então, de algo tão maravilhoso que Deus colocou, que Deus criou, passou a ter espinhos. E o homem, para se alimentar, e Deus disse: você vai se alimentar das plantas. Então, para que o homem pudesse se alimentar, ele tinha que ter todo o cuidado para tirar os espinhos. Da mesma fonte de provisão estava ali o maior problema que o homem podia viver naquele momento: os espinhos. Os espinhos, eles também eram usados para castigar os condenados. Assim como fizeram com Jesus na crucificação. Fizeram-lhe uma coroa de espinhos e colocaram sobre a cabeça dele. Humilhação, vexame, Jesus passou. E os espinhos eram usados para castigar os condenados. Figuradamente, os espinhos representam as coisas difíceis e indesejáveis da nossa vida, que geram preocupações.
As ameaças, como Elias recebeu uma ameaça de Jezabel, aquilo foi algo indesejável. Aquilo se tornou um problema sério para ele. E os espinhos representam isso, representam as coisas difíceis e indesejáveis que nos geram preocupações e causam ansiedades no nosso coração. Eu não sei qual é o espinho que você está enfrentando na tua vida. Paulo enfrentou um espinho na sua própria carne. E Deus disse assim para ele: a minha graça te basta. Deus não amava mais a Paulo do que ama a mim e a você. Deus, Ele nos ama. Mas o terceiro ladrão é o ladrão das preocupações e da busca pelo bem-estar. Mateus 13, verso 22. E o semeador saiu a semear. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução, preste atenção nessa palavra. Os cuidados deste mundo, as preocupações deste mundo. Pastor, eu preciso trabalhar para sustentar minha família, é verdade. Você precisa fazer dinheiro para sustentar a tua família. E aí ele continua dizendo aqui: mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Hoje em dia, tem uma casta de coaches aí na internet que pregam uma prosperidade e até falam que é de Deus. Não vou nem usar o termo prosperidade, porque prosperidade não tem a ver com dinheiro. Prosperidade tem a ver com você ser próspero, com você ser bem sucedido em tudo. Existem muitas pessoas que são bem sucedidas financeiramente, mas o casamento é uma desgraça, a família é uma desgraça, a saúde é pior ainda, a alma nem se fala. Tem uns que nem coração mais tem. Então, a gente não está falando de dinheiro. A gente está falando de... A prosperidade não é dinheiro. A palavra de Deus aqui está falando de sedução pela riqueza, que sufoca a palavra. E eu te disse que o inimigo é sutil. Esses dias eu vi um coach que eu até gosto da pessoa dele. Fala umas coisas interessantes. Mas ele começou a falar alguns textos bíblicos e começou a falar e ali a incitar as pessoas. Não, você tem que fazer dinheiro, você tem que fazer dinheiro, você tem que fazer dinheiro. E aí a pessoa começa a ficar escrava. Eu tenho que fazer dinheiro, 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 eu tenho que dar... Peraí, qual é o tempo que você vai ter para ler a Bíblia? Qual é o tempo que você vai ter para buscar entendimento? Para amar o teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma? Não, você tem que trabalhar, trabalhe duro agora, para que no futuro, eu não sei nem se esse mundo aqui vai chegar daqui a 30 anos. A sedução, vamos ler de novo. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. A pessoa até ouve a palavra, mas a sua ideologia sempre a leva a não dar crédito. E achar e levar ela a fazer tudo por conta própria. Satanás, ele está trabalhando pesado para tornar muitos cristãos, até eu e você, tá? Com um coração arrogante e orgulhoso. A ter um coração arrogante e orgulhoso. Abre comigo Jeremias. Jeremias 12. A pessoa até ouve a palavra, mas a sedução pelas riquezas sufocam a palavra e levam ela a buscar o sucesso. Eu vi uma frase esses dias. Eu não vim de uma família rica, mas uma família rica virá de mim. Ok, legal. Quem já ouviu isso aí? Eu não vim de uma família rica, mas uma família rica virá de mim. Bacana.
E o que você vai fazer com esse dinheiro? E o que você vai fazer com essa riqueza? Você lá sabe o que seus filhos vão fazer com essa riqueza? Porque você amontoa tesouros na terra, e diz a palavra que a traça come, os ladrões vêm e roubam. Você morre e a riqueza fica para os seus filhos. E os seus filhos? Será que eles vão ser tão crentes quanto você tem sido? Aí você diz: pastora, nem eu tenho sido tão crente. Se você não tem sido tão crente, então seus filhos vão ser menos crentes do que você. Meu Deus. E aí com dinheiro, com riqueza ainda. Mas pastor, eu não tenho que deixar nada para os meus filhos? Deixa, se você puder, deixe sim. Se o Senhor te abençoar e te der condições para isso, deixe. Deixe sim. Mas o maior tesouro que você pode deixar para a sua descendência, para os seus filhos, é o temor do Senhor. É o conhecimento de Deus. Jeremias 12, verso 13. Semearam trigo e cegaram espinhos. Cansaram-se, mas de nada aproveitaram. Estais envergonhados das vossas colheitas por causa do ardor da ira do Senhor. Salmo 127, volta aí umas páginas. Algumas poucas páginas, volta aí. Semearam trigo e colheram espinhos, já viu isso? A regra, a lei da semeadura é o quê? Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Mas quando o homem não teme a Deus e não confia em Deus, ele vai semear trigo e vai colher espinho. É o que nós acabamos de ler em Jeremias. A pessoa vai ficar envergonhada, a pessoa vai trabalhar tanto e nada vai dar certo. Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não adianta botar um monte de câmera de segurança, não. Alarme, tranca, trava. Não adianta. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Aqueles que confiam no Senhor, não é aquele que é vagabundo, que não trabalha, que não faz nada, não é isso não. Mas é aquele que coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Tem muitas pessoas que são caxias para a empresa, que são caxias para o trabalho, mas com Deus negligencia. Não, eu entro às 7, eu estou lá 6h56, batendo meu cartão, estou adiantado, funcionário do mês, estrelinha para ele. Mas não vem para a igreja. O Espírito Santo acorda a pessoa de madrugada, só falta derrubar a pessoa da cama. A pessoa olha para um lado, olha para o outro, vou voltar a dormir. Não ora. Oh, Deus está te chamando para orar, presta atenção. O pastor convoca um jejum do dia 1º ao dia 7. Deixa que o pastor jejua lá, ele que precisa, eu não preciso jejuar não. Está com a vida toda enrolada, está cheio de problema, não lê a palavra, não busca Deus, mas é o funcionário do mês da empresa. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Aquele que confia no Senhor, aquele que coloca Deus como prioridade na sua vida, até enquanto está dormindo, Deus faz ele prosperar, Deus abençoa, Deus protege os seus filhos, Deus guarda e Deus prospera em tudo, Deus faz ser bem sucedido em todas as coisas, porque ele confia em Deus e descansa nele. O terceiro ladrão é o ladrão das preocupações e da busca pelo bem-estar. O que você tem feito com a sua vida, meu irmão? Meu Deus, o que eu tenho feito com a minha vida?
Eu tenho colocado Deus em primeiro lugar. Eu tenho vivido pelo propósito ao qual eu estou aqui. Se coloca de pé aí no seu lugar. Nós vamos orar. O pastor vai orar com você, vai ministrar sobre a tua vida. Mas deixa eu te trazer mais um entendimento aqui nessa noite. Presta bastante atenção nisso. A semente, ela traz em si o propósito de Deus para a nossa vida. É através dessa semente que nós produzimos os frutos que Deus planejou para nós. Mas como diz a palavra, vamos terminar de ler ela. Mateus 13, verso 8. Eis que o semeador saiu a semear. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 23. O que foi semeado em boa terra é o que ouve. Compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. A boa terra é aquela pessoa que ouve. Quem está ouvindo a palavra hoje? Aqui na igreja, você pela internet, você pelo canal do YouTube. Você ouviu a palavra hoje. A boa terra é a terra que ouve e que entende. Não, pastor, eu entendi. O Espírito Santo falou claramente comigo hoje. Eu tive uma revelação. Eu recebi uma revelação de Deus nessa noite, eu entendi. E porque você ouve, porque você entende, você dá fruto. Você permite que essa semente venha brotar, que essa semente venha criar raízes. Não adianta a semente só brotar, ela precisa criar raízes. Não adianta nada você estar aqui agora ou aí na tua casa dizendo glória a Deus, aleluia, Senhor, essa palavra é para mim. Se animar com essa palavra e não deixar ela criar raízes na sua vida. Como que a palavra, como que essa semente que foi lançada hoje, eu sou uma semeadora. Deus está semeando na tua vida, através dessa palavra aqui nessa noite. Como é que você vai fazer com que essa semente aqui hoje crie raízes na tua vida? Pegando a Bíblia todo dia para ler, começa por aí, para você ter entendimento. A boa terra é essa, é a terra que ouve, entende e dá fruto. A falta de entendimento faz de nós uma terra estéril, uma terra infrutífera. Como nós vimos ali no segundo tipo de terra, nos pedregais que receberam ali a semente. Quando você mantém o foco nas dificuldades e nas provas da sua vida, nas provações, você não permite que a palavra crie raízes. Isso faz de você uma pessoa inconstante. Uma hora você crê, outra hora você não crê. Uma hora você está fogo puro na igreja, outra hora você não quer nem ir no culto. Você não quer nem ouvir falar de igreja. A terceira terra representa o orgulho, que rouba o lugar da dependência e confiança em Deus. É quando você age por si própria, quando um espírito de orfandade toma o teu coração e você diz, não, Deus é Deus, mas deixa que eu resolva os meus problemas. Deixa eu te falar uma coisa, Deus, Ele não é apenas o teu Deus, Ele é o teu Pai. E o Pai, Ele cuida, o Pai protege, o Pai provê. O Pai abençoa, o Pai libera palavras. E o Pai tem liberado palavras sobre você nessa noite. Quando esse espírito de orfandade entra no teu coração, ele te torna desobediente a Deus, ele te torna rebelde, ele te afasta dos propósitos de Deus. Que nessa noite haja um arrependimento no nosso coração. E que nessa noite você possa botar para correr todos os ladrões que roubam a sua fé. Em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Coloque a tua mão sobre o teu coração.
Coloque tua mão sobre o teu coração agora. Feche os teus olhos. Ore assim comigo, diga: meu Deus, eu quero ser, Senhor,